Sampaio. Um deles irá suceder a Mário Soares e este já disse que de política basta. Herman José, o país está debaixo d'água, aliás, o país está a meter água, de facto. Mas nós não podemos falar muito de política das presidenciais, mas Mário Soares está em Angola. Eu sei que vocês teve problemas com o apito por causa da guerra colonial. Chegou ou não a fazer tropas, chegou ou não a nacionalizar-se? Como é que foi essa história? Foi engraçado, por acaso foi um único acontecimento. Eu era muito inconsciente, eu estava... para mim, o mundo era o Vavá, o Tic-Tac, a Praça de Londres, o Colégio Alemão. E tudo o resto não existia. Eu queria lá, sabia lá o que é que se passava à volta. Quando falavam em fascismos e PID e não sei o quê, eu achava que era tudo um bocado ficção científica e tal. George Orwell. E lá com os seus porcos e tal. Mas não, de repente, um dia recebi uma carta. E pronto, e como tinha... estava no Colégio Alemão e tinha a opção de ser um cidadão alemão e logo não precisar de ir sair fisicamente de uma guerra. Nem se trata aqui de opções políticas, porque eu não tinha, estava completamente... Na primeira revista que eu fiz, estou ao lado do Ari dos Santos, a cantar uma coisa dedicada ao povo do Chile. Eu não hei de morrer, concorrentes. Cantei-o depois da fome, da guerra. E os meus amigos perguntavam: Herman, aquilo é um bocado comunista, não é? Eu não sei, não faço toda ideia. Olha, eles são amorosos. Eu toquei com o José Jorge Letria. Quem tem medo do comunismo? Cantei ao lado da Luísa Basto Avante. E adorava aquela gente. E não fazia ideia de todo o que é que estava a fazer. Já viu como é que é possível ser tão inconsciente? Não quer dizer que se eu fizesse ideia não continuasse a fazer, mas passei pela vida assim como uma baratinha tonta. Se calhar porque no Colégio Alemão não se falava muito de política. Havia um montão de cordial. Nós falamos do mundo inteiro, mas quando chegar a Portugal, saltamos para a Espanha. E então, de repente, vejo-me na Antónia Maria Cardoso, com a minha mãe, coitada, eterna vítima, e com o senhor à frente a dizer-me assim: estamos fartos que as pessoas venham cá mudar de nacionalidade para não ir para a guerra. Portanto, meu menino, é assim: queres ser português, vais para a guerra como os outros. Queres ser alemão, tens 3 meses para sair do país. E o que é que fez? Eu não queria ir para a guerra, optei pela nacionalidade alemã, inscrevi-me no Instituto Superior de Cinema e Televisão em Munique, já estávamos a tratar do apartamento, estavam todos muito tristes porque eu ia sair do país, dá-se 25 de Abril. Teve sorte. Tive. Portanto, 25 de Abril para mim é uma coisa radiosa. E, portanto, quando resolveu ir para a Alemanha, nem sequer aí era uma opção política, era uma opção física. Não, eu não tinha qualquer... Objetor de consciência, talvez, não é? A noção política que eu tinha era toda de absolutamente de informação de computador, quase em riscos e zeros, sabe? Era tudo. Isto é aquilo, não tinha opções de nenhuma espécie. Era mesmo uma criaturinha absolutamente tonta. Não fazia ideia de nada. Foi uma das figuras políticas francesas deste século. François Mitterrand morreu esta semana, meses depois de ter abandonado a presidência da República. Personalidade controversa, mas combativa, o seu desaparecimento não deixou ninguém indiferente. A França perdeu um dos maiores estadistas do século, François Mitterrand. Depois de 14 anos à frente da República Francesa, Mitterrand abandona o poder. 8 meses depois morre de prolongada doença. Com força tranquila, o slogan com que chegou ao Palácio do Eliseu. François Mitterrand tinha 79 anos. O líder socialista perdeu com Charles de Gaulle, ganhou Giscard d'Estaing e Chirac nunca o conseguiu derrotar. Audaz, idealista, mas controverso, Mitterrand conseguiu reunir a esquerda, mas falhou na aplicação dos ideais socialistas. Europeísta convicto, o eixo Paris-Bona foi sempre o motor de arranque da construção europeia. Esquecidas ficavam 2 guerras mundiais. Mitterrand queria a França como protagonista nos grandes conflitos no mundo. Enviou tropas para o Ruanda, Guerra do Golfo, e fez questão de visitar ele próprio a cidade mártir da Bósnia. Ambicionava ficar para a posteridade e deixou a assinatura em grandes projetos como a Pirâmide do Louvre ou a Biblioteca Nacional, mas o veterano da resistência sai de cena contestado. Ficam as dúvidas sobre o seu passado de funcionário da República de Vichy, fica o mal-estar pela revelação de uma filha ilegítima. No fim, o presidente pareceu querer saldar as dívidas com o passado ou justificar-se ele próprio perante a história.
Tonton, ou Deus, era a sátira dos seus adversários. Mesmo estes, ao lado dos seus admiradores, lhe prestaram homenagem. Há homens a quem ninguém é indiferente, são poucos, e Mitterrand era um deles. François Mitterrand, a morte. A morte é uma constante nas suas entrevistas e nas suas declarações. É perplexo, mas também inconformado com a morte. Porquê? O Woody Allen, há um filme do Woody Allen onde ele anda à procura de uma religião que lhe garante a vida para além da morte. E todas elas, ele passa por todas, e todas elas lhe garantem, só que não dão provas. E ele faz uma busca enorme. Bom, e chega à conclusão, não há provas, nenhum deles volta a dizer, olha, esta religião eles têm razão, hein? Este vale a pena porque realmente eu estou num sítio bestial ali naquela esquina, vale a pena. A minha visão, isto é escandaloso e não é boa política de marketing confessar uma coisa destas, porque hoje em dia a hipocrisia, e já vamos falar na hipocrisia mais daqui a bocado, em relação à notícia que eu escolhi. A hipocrisia fez com que seja chique dizer e que Deus não sei o quê, e se Deus quiser, e com a graça de Deus, eu sou uma pessoa muito crente e acho que não sei o quê, mesmo que não sintam. É boa política de marketing, é politicamente correto fazer isso. Eu acho, simplesmente, o ser humano tem cerebelo a mais. Não, ou é cérebro. O cerebelo é para as partes motoras. Bom, já não me lembro. Era muito boa biologia, mas há uma parte do cérebro que pensa. E a nossa tem circuitos a mais. E nós não nos conformamos com esta passagem tão curta, mas desde sempre, pelo mundo. Então precisamos de inventar maneiras, e todas as religiões vendem isso, há de reparar, maneiras de não precisarmos nos conformar com o tamanho físico da nossa vida. O que é muito bom, porque uma pessoa não precisa de se portar muito bem, nem ter uma vida muito útil, porque depois vai sempre a tempo de fazer outras coisas. Dá muito mais trabalho a quem não acredita. Dar sentido à sua vida num espaço de tempo em que cá está. É-se muito mais responsabilizado. Agora tem-se muito mais dúvidas e para-se muito mais vezes para pensar. Portanto, é um ateu, confesso. Não há nenhum rótulo que me... O agnóstico e o ateu são rótulos que não me cabem, porque também não sou tão desprendido assim e tenho tanta capacidade de respeitar certo tipo de fé e certo... Fátima, quando vê aquelas pessoas a caminho de Fátima, com aquela energia e aquela força e aquele carinho e aqueles momentos de amor puro, isso não me pode passar indiferente. Eu tenho uma Nossa Senhora de Fátima de plástico que me deu a avó de um amigo meu, numa altura de crise. Não fui capaz de a esconder, está num sítio, nem sequer tem a ver com a decoração, mas está a ver. Portanto, não sou propriamente, não sou um nihilista em termos religiosos. Agora, sabe que Mitterrand disse que se morresse, talvez gostasse que dissessem, agora já sabes. Eu ouvi isso, eu adorei. Numa entrevista com o Bernard Pivot. Exatamente, com o Bernard Pivot. Mas diga-me, a morte também, o seu problema com a morte, que é a transitoriedade da vida, tem a ver porque quando a vida corre bem, o problema da morte é mais complicado. Sem dúvida. Sabe que é a grande consolação que eu tenho quando vejo, por exemplo, a vida da Barbra Streisand, dessas pessoas que têm tudo e é fantástico. Porque, por exemplo, eu no meu caso, tenho tantas coisas que me apoquentem. Por exemplo, esta história da gente pagar impostos adiantados, já viu? Chega ao fim do ano fiscal e eu tenho de inventar dinheiro para um ano que não sei se me vai correr bem. Dá-me tantas angústias que eu penso, se tiver de morrer agora, se o avião tiver a cair, pelo menos a 15ª repartição não leva o meu imposto em avanço. E eu estou-me a rir da repartição. Ainda não paguei o não sei o quê, bem feita. Já o gozei, ainda não o paguei. E, portanto, ainda leva algum consolo. Agora, os Bill Gates todos deste mundo, os Onassis deste mundo, devem sofrer horror, percebes? É evidente, é uma boa vingança dos pobres. Ai, barquinho. Exatamente. O meu ourinho, as minhas pratas. E consigo não se passa já um pouco isto? Não. Ainda não? Não, porque eu sou um trabalhador bem pago, mas sou um hotel de dinheiro. O dinheiro entra, dorme uma noite e vai-se embora. O Mitterrand, antes de morrer, quis retificar ou quis demonstrar que tinha uma filha legítima, portanto, a vida privada, revelou a sua vida privada. O Herman é uma figura pública, nunca sentiu qualquer tentativa de ultrapassagem da comunicação social em relação à sua vida privada, apesar de Portugal não ter esses hábitos? Não, em Portugal nós temos uma relação absolutamente privilegiada com a imprensa.
um doce convívio. E, apesar de tudo, os portugueses têm uma nobreza em relação a certas coisas da vida íntima que acho espantoso. Aquilo que aconteceu com o Sá Carneiro e com o Snoop Cassis, um dos grandes erros da campanha do Soares nessa altura, que foi moralizar em relação a isso, teve o efeito precisamente ao contrário. O povo português é de uma nobreza enorme em certas coisas. Não sei se um tabloide do género da Sun ou Daily Mirror funcionava muito bem a Portugal quando e vai-se embora. O Mitterrand, antes de morrer, quis Secar a vida íntima de um pintor, ou de uma fadista, ou de um criador, porque não tem nada a ver, é indiferente, não tem nada, não, pode ter alguns vasos comunicantes com o produto final, mas não tem que ser responsabilizados por nada. Agora, eu quero saber se o meu Ministro das Finanças anda nas putas. Porque, pá, tem que pôr é aqui. ele... Acha que ponha aqui um sinal sonoro, não? Como quiser. Como quiser. Eu acho que o contexto é tão digno que não precisa. Está a perceber? Quer saber que tipo... o meu Primeiro-Ministro descansa-me saber que é casado com uma mulher civilizadíssima e culta. Mas eu também tenho muito interesse em saber onde é que o Herman está em Cannes, o que é que estará a fazer. Não sei se um tabloide do género da Sun ou Daily... Sampaio. A fotógrafa, coitadinha, que já a conheço há 5 anos. Depois, quando chego, está o Carlos Castro uma tarde inteira à espera para se me pode tirar uma fotografia. Depois, no dia seguinte, chego, está o Abel Dias no outro barco, teve uma tarde inteira ali à espera para ver o produto final, mas não tem que ser responsabilizados por nada. Agora, os brinquedos para mostrar, como para mim. Mas o Herman falou da morte e também das religiões, e curioso, e a morte, como eu lhe disse, é uma perplexidade do Herman José, e ele escolheu uma notícia muito especial. Pediu à jornalista Carla Trafaria para fazer um relato da IURD. A Carla Trafaria foi e assistiu a uma sessão da IURD esta Eu sei semana. que não foi uma tarefa fácil para ela, coitadinha. Foi o serviço que você demarcou, Herman José. O Herman está em Cannes. A vida é íntima. O que é que se passa numa sessão da Igreja Universal? A equipa do Grande Plano foi ao Cinema Império para assistir ao culto de quarta-feira. E é assim mesmo como se conta. Os obreiros untam as mãos dos fiéis e aí começam os gritos. O pastor diz que quer expulsar o diabo e avisa que este anda a rondar os jornalistas. Mas a par do ritual do costume, hoje foi um dia especial para a IURD. Tratava-se de aliciar os fiéis para o culto de domingo. Aqui estará então o Bispo João Luís, que vem ao Cinema Império para receber os pedidos e as ofertas dos fiéis. Entretanto, o pastor vai distribuindo envelopes como este e dizendo que com Deus convém ser generoso, que é como quem diz, menos 10 mil escudos não chega. Não chega, mas ajuda. É que, tal como em todos os outros dias, também nesse dia a casa estava cheia. Alheios às investigações da Interpol, os fiéis fazem relatos de curas milagrosas numa mistura de cânticos e choro. Alguns provavelmente nem sabem quem é o bispo Edir Macedo e recusam qualquer tipo de informação, a não ser, claro, aquela que sai da Rádio Miramar ou da Tribuna Universal. 10 mil, 3 mil. Eles querem acabar com a nossa igreja. É assim que o pastor tenta solidificar a crença e afastar as suspeitas. E os que lá passam pela primeira vez, como nós, não passam despercebidos. Depois do inquérito, temos de deixar o nome no livro dourado e é-nos explicado que a cura só funciona se lá formos 7 vezes. E para garantir que a receita funciona mesmo, acabamos por vir de lá com uma amostra de pasta de figo. Mas é só para ajudar, porque, como dizem eles, Deus resolve tudo. Isto, claro, se os fiéis colaborarem. E para garantir a colaboração, lá está uma bolsa e o tal envelope. Só é preciso que o sacrifício, entenda-se, dinheiro, seja grande. É que, pelo que nos foi dado a perceber, o Deus da Igreja Universal não atende os forretas. Herman José, porquê é que escolheu esta notícia e a indicou à Carla Trafaria como reportagem? Este fenómeno é absolutamente fascinante. Não sei se pela própria URD, não sei se principalmente fascinante pela implicação de tudo o que está à volta. Para já é engraçado analisarmos o seguinte: o povo brasileiro é mestre Com uma amostra de pasta de figo, mas é só africana, à base de ritmos e de uma grande simplicidade harmónica, e de repente começa a assimilar as harmonias complicadas dos jazz vindos da América do Norte e transforma-na numa das músicas mais ricas que existem no mundo. O samba, aquele colorido de acordes que só uma boa música é que pode tocar.
Você não vê ninguém a tocar nos primeiros acordes da guitarra, tocam o da House of the Rising Sun, não podem tocar a Garota de Ipanema. E fizeram a mesma coisa com a igreja. Este pseudo-bispo, que eu acho que é um disparate em crianças chamar-lhes bispos, não devia, mas enfim. Esse senhor Edir Macedo limitou-se a importar um formato que na América é muito pior, mas muito pior. Há homens com as suas estações de televisão que passam manhãs inteiras a dizer: meus amigos, a nossa companhia tem 4 aviões, mas temos de ter mais um Boeing, porque nós temos de mostrar que não sei o quê. E Deus gosta do sucesso. E não são 10 contos, é muito mais. E são muitas igrejas daquelas, e aquilo cabe lá na Constituição. A América tem esses contrassensos fantásticos, não é? Lá a hipótese de usar arma, enfim. E a Constituição permite esse saque legal aos seus fiéis, coitadinhos. Portanto, é muito crítica em relação ao que se passa com Acho extraordinário que a hipocrisia da nossa organização social permite estas coisas. Eu acho que a IURT não está a fazer mais do que fazem os grandes advogados quando defendem os seus clientes através dos buracos da lei. Eles estão certos, quer dizer, é um negócio deles e trabalham para isso. Compram cinemas, isto dá trabalho, fazer estes espetáculos. Não pensa, eu quando fazia espetáculos, depois de uma hora de espetáculo, chegava derriado. Este grande artista que é o José Luís, ou João Luís, que eu imitei, vou imitar para a semana, no sábado. Que bom, eu ia lhe perguntar se você tencionava algum dia fazer uma... Estive a estudá-lo para fazer igual. Aquilo é uma técnica. Como é que é? Só um bocadinho. Ele fala baixo, ele fala calmo. E aí, ele capta a atenção. Porque o Senhor, quando o Senhor diz para dar outra face, Ele não diz para dar só uma face, não. O Senhor quer mais. E você já está. O Senhor quer que você ajude. Que você não fique aí nessa cadeira. Você diga, quer? Que isso? Eu vou à missa católica. Felizinho, deprimente, com moeda. O Senhor quer ação! E você aí já está. E o que é que acontece? Isto é um serviço prestado à pessoa que está na missa, é um espetáculo. Os ranhosos não vão todos encher os estádios para ver um macaco tocar aos gritos. Não pagam 3 contos à entrada, não se divertem. Então estes não têm direito ao único momento onde podem estar em família. Porque em casa já não estão desenraizados, vieram da província, vivem num gueto, não conhecem ninguém. Passam o dia na maior solidão. Aos velhos ninguém desliga. Têm de repente um momento onde vão para uma igreja, onde estão com as pessoas, onde se podem mexer, cantar, atirar para o chão, curtir com um homem que lhes ensina a fazer isso. Pagam? Obviamente que sim, estão no seu direito, está a ver. Mas esse é um discurso muito violento que está a fazer em relação à Igreja Universal do Reino de Deus. Porque não estou a defender, mas ao mesmo tempo estou a dar-lhes razão de existir. Agora, não acredito nem um momento que nenhum daqueles senhores acho mesmo que está a fazer. Mas isso é a maior parte. E não acha todas as igrejas, peço desculpa de dizer isto, também na católica, por cada padre maravilhoso, respeitável, humano, que ajuda, que leva aquilo à séria, há outro que está à espera de comer as suas meninas, de trocar o seu carrito, de ganhar os seus dinheiros. Não tenha dúvida, e toda a gente sabe, só bico calado. O mal está nos grandes hipócritas que nós somos, nos extraordinários hipócritas que nós somos. Bom, Hermano José, o nosso tempo esgotou e já ultrapassamos em larga medida o tempo. Eu agradeço imenso ter vindo a este programa, mas posso-lhe pedir uma coisa? Poder, na minha trajetória, descansar nesta ilha de bom gosto e inteligência que têm sido os seus programas. Muito obrigado pelo convite. Hermano, muito obrigado por tudo. Nós ficamos por aqui. Na próxima sexta-feira estaremos também aqui cerca das 11h30 da noite. Boa noite e até sexta. Estão à espera da sondagem da TVI. É que essa é de longe, segundo eles, a mais credível. Ontem como hoje, esta é a sua escolha. No dia 14 de janeiro, vai optar pela isenção, pelo rigor jornalístico, pela credibilidade das nossas projeções.
Porque é na TVI que você tem realmente a certeza de quem ganhou. Conheça primeiro as reações, os comentários, em direto a partir das 17h45. As eleições de 14 de janeiro são na TVI. Não perca o Duelo 96. Agora, só se molha quem quer. Seguros Pessoais Bonança. Escolha um, seja feliz. Público, mais cedo ou mais tarde, o seu diário. Ibermailing apresenta Pocahontas, a nova superprodução de banda desenhada. Agarre uma caneta e ligue já para o número que aparece no seu ecrã, porque agora chegou Pocahontas. Esta é uma espetacular produção de banda desenhada falada em português para encanto de toda a sua família. Baseado em factos verídicos, este filme relata a história de Pocahontas, a jovem e adorada princesa índia tão bela que não tem comparação. Conheça a fantástica aventura de Pocahontas para salvar o seu querido capitão John Smith. Encomenda o seu Pocahontas na próxima hora por apenas 2.990 escudos e receberá absolutamente grátis este espetacular relógio Super Sport no valor de 2.400 escudos. Aproveite esta oportunidade única e encomenda este filme que jamais esquecerá. Marque agora mesmo o 01 311 54 24 ou, se preferir, escreva-nos para a morada indicada no seu ecrã. Encomende já o seu Pocahontas por apenas 2.990 escudos e receberá, juntamente com a sua encomenda, o excepcional relógio que lhe mostramos. Encomende já esta sensacional oferta. Na véspera de Natal, um polícia é alvejado e morto no cumprimento do dever. Um caso que parece não envolver qualquer mistério. Até ao momento em que, em duas cidades distintas, dois homens se confessam autores do mesmo crime. Qual deles disparou realmente a arma assassina? O que se esconde por detrás das duas confissões? Um filme de grande suspense, baseado num caso real, com uma grande interpretação de James Earl Jones. Confissões do Mal, a não perder hoje à noite. Ted. Uma estranha morte mobiliza as autoridades de Rome. Looks like she choked. O imprevisível vai, no entanto, mudar o rumo dos acontecimentos. Forensics, have you read this? No. I think you're attracted to me. You know, sexually. Quanto ao Dr. Carter, tem entre mãos um caso que lhe vai causar grande perturbação, a diversos níveis. Amanhã à noite, não perca este episódio realmente perturbante de Picket Fences, uma série indispensável. Boa noite. Há 4 anos, Morteira Nava enganou o fisco. Hoje demitiu-se e Guterres já indigitou um substituto, João Cravinho, que toma posse na segunda-feira. Cravinho fica assim a acumular as pastas do planeamento e do equipamento social. Uma concentração de poder nunca vista desde os tempos de Duarte Pacheco. Pode dizer-se, João Cravinho é o super-ministro do governo de Guterres.
O super-ministro de Guterres, João Cravinho, que há ano e meio foi passado para segundo plano por António Guterres na escolha para o Parlamento Europeu, a favor de João Soares, torna-se agora o ministro mais poderoso do governo socialista. O primeiro-ministro entrega assim nas mãos de João Cravinho uma concentração de poderes que apenas tinha ensaiado para Vítor Constâncio, caso este aceitasse entrar para o governo. Planeamento e ordenamento do território, obras públicas, transportes e comunicações ficam assim nas mãos deste engenheiro, de 59 anos, sem que chegue a haver fusão dos dois ministérios. Uma solução que António Guterres já disse ser normal em vários países europeus. João Cravinho é o terceiro ocupante da cadeira do equipamento social neste governo, depois da doença de Henrique Constantino e da demissão de Morteira Nabo. Uma pasta que, apesar destas mudanças constantes, já deu que falar. Primeiro com a abolição das portagens nas circulares regionais de Lisboa e Porto, decididas por Henrique Constantino. Em 15 dias, Morteira Nabo pouco pôde fazer, mas confirmou esta medida e anunciou o congelamento dos aumentos das portagens na ponte sobre o Tejo, uma decisão que não agradou aos camionistas, para quem a única solução é o fim das portagens na ponte. É uma batata quente que João Cravinho vai herdar, tanto mais que estava marcada para hoje uma reunião de Morteira Nabo com os camionistas, para evitar um novo bloqueio na ponte no domingo. Houve a preocupação aqui do Sr. Secretário de Estado de se inteirar das razões mais do que lógicas do problema das portagens da ponte 25 de Abril. Entretanto, foi-nos prometido pelo Sr. Secretário-Geral que para a semana, um espaço muito breve, que vamos ser recebidos pelo Sr. Ministro. Ainda antes de tomar posse, João Cravinho tem já a reunião marcada para a semana com os camionistas e tem ainda que decidir se muda novamente os 3 secretários de Estado do Ministério do Equipamento Social, que puseram já os cargos à disposição. O novo super-ministro só tem ainda a semana que vem para dar uma olhadela às contas do seu novo ministério antes da apresentação do Orçamento Geral do Estado. Toda a história que levou à admissão do ministro Morteira Nabo veio a público no Independente de hoje, que faz do caso história de primeira página. A escritura da casa que o ex-ministro comprou há 4 anos foi feita por um preço bastante abaixo do valor real da aquisição. Declarações falsas aos serviços fiscais que lesaram o Estado em cerca de 900 contos. Foi há já 4 anos, quando Morteira Nabo nem sonhava vir a ser ministro. Estamos em 1992. Morteira Nabo e família procuram casa. Viram várias, mas o apartamento que realmente lhes encheu os olhos foi um no já celebérrimo edifício Via Veneto, em Lisboa, onde chegou a morar o ex-líder parlamentar do PSD, Duarte Lima. Adiante. O casal Morteira Nabo viu, gostou e comprou. E aqui começa a história dos dinheiros. Segundo o Independente, o apartamento custou 42 mil contos, mas na altura da escritura foram declarados 33 mil. Contas redondas, segundo o próprio agora reconhece, Morteira Nabo enganou as finanças em 9 mil contos. 3 anos depois deste negócio, no verão do ano passado, Morteira Nabo volta a comprar nova fração no mesmo edifício. Uma arrecadação com o preço declarado de 5 mil contos, quando ela, em termos reais de mercado, teria o dobro do valor, 10 mil contos. Mais uma vez, um ótimo negócio para Morteira Nabo. Em resumo, no apartamento que comprou, de 3 quartos e uma sala, o valor real por metro quadrado andaria à volta dos 280 contos. Mas o que vem na escritura pública atinge apenas os 166 contos. Nada mal. Ainda da parte da manhã, poucas horas depois do Independente estar nas bancas, Morteira Nabo reconhecia que a notícia tinha fundamento e que por isso ia demitir-se. No mesmo comunicado, Morteira Nabo anunciava que estava disposto a pagar voluntariamente o que é devido ao Estado. Uma atitude que, apesar de tudo, agradou a Guterres. Morteira Nabo começa por dizer num comunicado de 5 parágrafos que a notícia tem no essencial fundamento. O ex-ministro considera que o dobro do valor, 10 mil contos. Mais um passado do governo socialista. O nosso primeiro comentário é que é uma atitude de dignidade do Sr. Ministro e, como no passado aconteceu muitas vezes connosco, em coerência afirmamos que ninguém é culpado antes de factos serem apurados. O que é preocupante para nós é que este é mais um sinal de um esbroamento contínuo do governo socialista desde há semanas a esta parte. Para o PP também conta a dignidade demonstrada por Morteira Nabo, apesar dos populares dizerem que António Guterres já sabia que o ministro tinha problemas com o fisco. O governo, de facto, começa mal, porque, ao que se sabe, o Sr. Primeiro-Ministro, em outubro, quando quis escolher precisamente o Dr. Morteira Nabo para esta pasta, foi informado pelo próprio
de que ele teria problemas com o fisco e nessa base teria... O nosso primeiro comentário é que é uma atitude de dignidade do... Isso para não afetar a imagem do governo. O que posso dizer, naturalmente, é que esta é uma questão de consciência e que o seu desejo será respeitado. O que me parece importante sublinhar é que isto traduz uma mudança radical de atitude em relação ao passado. Porque no passado, em situações muitíssimo mais graves do que esta, as pessoas não assumiam as suas responsabilidades e procuravam manter-se nos cargos. Tinha problemas com o fisco. O governo, de facto, comete políticos. O PS faz o elogio à... O Sr. Primeiro-Ministro, em outubro, quando